me chamo Alexandre Santucci, sou psicólogo e palestrante e vim aqui dividir uma história com vocês que eu chamo de A Depressão Curou Minha Vida. Em 2010, eu me separei pela terceira vez. Morava em Curitiba, voltei para São Paulo com uma missão: refazer a minha vida. E eu refiz, de fato. Não só pelos casamentos, mas aquela já era provavelmente a quinta ou sexta vez que eu montava uma casa para mim. E no final do ano, eu estava bem empregado no meu ramo de negócio, na principal empresa do segmento, fazendo algo fantástico. De fato, cuidando da educação, criando uma escola, uma coisa muito legal mesmo. No começo de 2011, no entanto, eu sentia que aquilo não tinha graça nenhuma. Minha vida tinha perdido o sabor. Depois de um tempo, próximo ao meu aniversário, que eu faço aniversário em fevereiro, numa semana eu briguei com 3 pessoas diferentes. Falei, bom, deve ser inferno astral, né? Mas a terceira briga foi algo que chamou demais minha atenção, porque eu briguei com um colega de trabalho. Uma discussão besta, por isso eu me vi falando, bom, eu não sou assim, eu não tenho essa forma de lidar com as pessoas. Já trabalhava há muito tempo, não tinha por que reagir daquela forma. Bom, eu tinha discutido com o manobrista do estacionamento, tinha discutido com a minha ex-mulher, bom, até aí tudo bem, né? Mas também não era comum, a gente se dá muito bem, a gente tem uma relação muito boa, temos uma filha linda. E aquilo ficou na minha cabeça de tal forma que eu cheguei em casa, comecei a olhar o que vinha acontecendo, comecei a juntar essa história toda e falei, eu estou com depressão. Eu sou psicólogo, então eu conheço essa história. E ser psicólogo é uma porcaria nessa hora, porque eu me dei conta do tanto de tempo que eu fui renegando os meus próprios sentimentos e as coisas que me levaram até aquele momento. Mas era o momento. Procurei um amigo, pedi para ele me dar um telefone de um psiquiatra que eu sabia que ele tinha. Esse meu amigo ficou quase um ano sem falar comigo. E aí eu, maluco naquela noite, comecei a procurar no convênio médico o telefone psiquiatra. E foi o que eu fiz. Era 8h30 da noite, eu queria marcar uma consulta. E aí eu me dei conta, são 8h30. Talvez aquela noite tenha sido uma das piores noites da minha vida, de verdade. Porque eu sabia que eu não estava bem e eu sabia que eu tinha que agir. No dia seguinte consegui marcar. Fui para o psiquiatra no tempo da marcação da consulta. Cheguei no psiquiatra e disse o que eu tinha. E ele sorriu e falou, bom, o que você veio fazer aqui? Falei, vim buscar o remédio. E talvez esse seja um dos momentos para aqueles que estão sofrendo de qualquer doença mental. No caso, a depressão é uma que em mais 15, 20 anos vai afetar naturalmente 25% da população mundial. É que ela é silenciosa e ela é processual. Ela não começou naquele dia. Então só o remédio não ia me ajudar em nada. Não tem pílula mágica. Eu sabia disso. E eu saí do consultório do psiquiatra com a receita na mão e queria uma terapeuta. E eu queria uma mulher terapeuta. Não sei porquê, mas eu queria que só mulher cuidasse de mim naquela hora. Naquela hora eu só sabia isso. E aí eu achei uma terapeuta pela internet porque eu não queria que nenhum colega meu de profissão me indicasse, eu queria alguém totalmente novo, desconhecido, porque eu queria que ela me amparasse. Era a única coisa que eu queria alguém que me acolhesse. E não queria alguém nem mais velha nem mais nova que eu, alguém que fosse minha contemporânea. E de fato, é a minha terapeuta até hoje. E estava indo muito bem, mas eu percebi que tinha faltando mais uma coisa. Precisava do universo comigo. Eu precisava me juntar de novo. E a gente só se junta quando a gente está
biopsicossocial. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, tem que cuidar da alma, tem que cuidar do espírito. E eu adoeci, hoje eu sei disso, porque eu parei de cuidar do meu espírito. Foi muito legal. Meu tratamento foi muito bom, durou 2 anos. Com 9 meses eu me dei alta do remédio. Não aconselho para ninguém fazer isso, mas eu não tinha outra alternativa. Eu perdi o convênio, porque do jeito que eu sou, sincero, eu achei que eu tinha que avisar aquela empresa daquele trabalho maravilhoso que eu tinha, que eu estava com depressão. 1 mês depois me mandaram embora. E tudo bem, porque é assim mesmo, o mundo não está preparado para lidar com isso. É difícil lidar com um depressivo no ambiente de trabalho. Mesmo que eu estivesse me esforçando muito para continuar fazendo o que eu tinha que fazer. E aí eu perdi o convênio, e aí não tinha como marcar de novo com o meu psiquiatra. Chegou uma hora que eu falei, bom, eu tô legal, eu vou parar, porque a medicação... Cara, os primeiros 15 dias parece que você é outra pessoa. E os outros 6 meses também. A gente fica não é um estado legal, de verdade. Mas os primeiros 15 dias são muito ruins. Porque a gente perde o chão, a gente sai do espaço. E o que te levou para a depressão parece que não te faz sair, porque você não quer mais sair do quarto. Mas quando você está se cuidando, uma coisa é extremamente importante. Porque você está naquele estado, naquele quarto escuro, mas tem pessoas que gostam de você do seu lado. E aconteceu isso comigo. Eu tinha refeito minha vida, como eu falei para vocês, e eu tinha decidido morar com um amigo. Então eu tinha uma casa e um amigo que morava comigo. E nesse período, tem um irmão que arrumou uma desculpa qualquer e foi morar comigo também. Aí um dia eu saí do quarto e tinha meu irmão, esse amigo, um outro amigo, minha mãe, minha irmã, e aí um monte de gente. Eu falei, cara, tem muita gente nessa casa. Mas você tá meio zureta ainda, né? Aí eu passei, olhei, peguei uma água, alguma coisa assim, e voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, quando a gente está nesse estágio, principalmente, a gente fica vulnerável mesmo. Eu lembro que nessa época vinham muitos pensamentos ruins mesmo. Por que isso? Por que eu não mereço isso? Enfim, é um monte de coisa que você começa a pensar. E aí eu estabeleci uma coisa para minha vida que eu não inventei, eu copiei de uma novela, eu confesso para vocês. Quando eu começava com esse monte de pensamento, eu repetia para mim, sai de mim pensamento ruim. E eu falava isso até que uma hora esse pensamento ia embora. E aí eu me dei conta que na sala tinha um monte de gente que me amava, que queria meu bem. E aí eu voltei para a sala, falei, pessoal, eu fico muito grato, sou muito feliz por ter vocês na minha vida, mas vou ficar mais feliz que vocês voltem para as coisas que vocês fazem e continuem me amando, porque eu não vou me matar. Porque naquele momento eu entendi uma coisa, a doença é ruim, mas ela te dá ganhos. E o maior erro da nossa vida é achar que os ganhos são melhores, porque tem muita gente em volta de você. E aí quando a gente faz isso, a gente ocupa um papel horroroso, que é o papel da vítima. A gente se vitimiza com a doença, a gente faz com que a doença se incorpore e fique maior do que ela é. E eu tinha decidido que naquele momento eu ia ser protagonista da minha vida. Eu não ia deixar a doença me pegar. Eu não ia para o fundo do poço, eu não ia me matar. Porque é muito escuro esse lugar. Eu me tratei, foi ótimo. Terapeuta fantástica. As conversas com Deus todos os dias. Eu sou cristão, então eu acredito nesse Deus. Mas eu me dei conta que a gente pode acreditar em qualquer Deus. Qualquer força da natureza. Até ateu acredita numa força da natureza. Ele pode não acreditar no mesmo Deus que eu, que você, que o outro, mas
todo mundo acredita que é algo maior do que a gente. E é essa ligação que a gente tem que fazer. Cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar desse espírito. Eu saí da depressão porque na minha terapia eu fui buscar o cara que eu tinha perdido. Eu só achei esse cara quando eu cheguei na minha infância, quando eu revisitei a minha criança, uma criança de 5, 6 anos. E era uma criança linda, uma criança que servia as pessoas, que punha uma fruta na bandeja e chegava para as pessoas e falava, tá chivido? Eu sei porque me contavam essa história. Então, eu não lembrava dessa criança mais. É a mesma criança que um dia começou a pensar, eu sou de 70, portanto eu peguei o final da ditadura no país, se existia um militar, existia Jesus Cristo. O que eu queria ser? Qual era o meu espelho? Eu queria ser Jesus Cristo. Então assim, foi uma fase muito bacana. E nessa época começou a vir um sonho que era recorrente, que eu abri um alçapão de um porão e quando eu olhava eu via uma criança ali. E era a minha criança. Aí eu saí da depressão. Foi a primeira vez que eu saí. Porque eu resgatei essa criança. A segunda vez que eu tive uma recaída foi porque eu insisti em me relacionar. Era como se eu estivesse sendo punido. E eu entendi que não, que eu tinha me reconciliado comigo mesmo. Mas eu estava me relacionando com alguém muito legal, muito bacana. Mas eu não sabia o que não estava funcionando. E realmente o que não funcionava é que não tinha liga, não tinha amor, não tinha essa ligação. Só que eu travei nessa hora, que eu não consegui sair disso direito. Eu saí, porque não era justo com a pessoa, mas eu tive uma recaída. O psiquiatra me disse assim, olha, sua recidiva, a próxima você vai tomar remédio a vida inteira. Saí de lá e repeti para mim mesmo, eu conheço esse lugar e não quero mais voltar. Não tomei remédio. Voltei para a terapia, reintensifiquei e fui atrás do cara que eu tinha me tornado, do adulto que eu tinha me tornado, o que eu tinha esquecido de ser. E aí eu consegui me reintegrar, consegui acordar, juntei a criança e o homem que eu era. Eu escrevi essa história num livro que tem o mesmo nome, A Depressão Curou Minha Vida, porque curou mesmo. Mas eu quero deixar aqui 7 grandes descobertas da minha vida. A primeira, nós não controlamos nada. A segunda, ouça as pessoas, troque ideias, conselhos. A terceira, ouça a si mesmo, intimamente, espiritualmente. A quarta é, nós não controlamos nada, mas nós colocamos limites. Não queira ser os super-heróis na vida de ninguém. Não carregue mais do que o próprio peso. Coloque limite. Quinta, revisite a criança que há em você. Sempre. Sempre que a gente não está legal, volta para a criança. Tem uma criança aqui. Esses dias eu estava assistindo com a minha filha Masterchef Júnior. É tão legal ver criança. Criança é criança. Volta para ela. A sexta, crie intimidade com o seu amor. Intimidade é uma coisa muito maior que qualquer coisa. Seja íntimo de você mesmo. Se ame cada vez mais. Descubra que o amor é fluido. O amor não foi feito para ficar preso na gente. O amor foi feito para que a gente expanda, que passe por nós, que flua. E a última grande descoberta. Não reclame daquilo que você permite. Conheça bem a você mesmo. Permita aquilo que você pode carregar. Ufa! Essa é a minha história.